O que é dízimo? Imediatamente você poderá imaginar: 10% dos meus rendimentos para os cofres da igreja. Mas, Deus ainda exige que pratiquemos alguma ordenança da lei do Antigo Testamento, da qual foi instituído o dízimo, mesmo depois do sacrifício de Cristo para remir o homem do pecado. Vamos conhecer a verdade que envolve esse mito chamado dízimo, que está sendo levado aos fiéis de forma desvirtuada, por muitos pregadores. Porém, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos à consulta aos dicionários da língua portuguesa, sobre o nosso assunto: dízimo. A 10ª parte, dízima, contribuição ou imposto equivalente à 10ª parte dos rendimentos. Como podemos observar, dízimo é a 10ª parte de qualquer coisa, exceto dos seus rendimentos. Por que a fração equivalente a 10% dos rendimentos chama-se dízima? Por que então os pregadores pedem dízimo? A confusão começa por aí, porque na lei de Moisés, a qual foi por Cristo abolida, Hebreus 7, 12, 18, 19, o dízimo nunca foi dinheiro para o cofre da igreja. Os dízimos aos levitas eram 10% das colheitas dos grãos, dos frutos das árvores e da procriação de animais que nasciam no campo em um determinado período. Resumindo, o dízimo era alimento destinado a suprir as necessidades dos levitas, que não tinha parte nem herança na terra prometida. Vejamos. Deuteronômio 14, 24 a 27. E quando o lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome, for tão longe que não os possa levar, vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e compre tudo o que a tua alma desejar, e come ali perante o Senhor teu Deus, e alegre-te e tua casa. Porém, não desamparará o levita que está dentro das tuas portas e não tem parte e nem herança contigo. Considere a profundidade do texto bíblico onde o Senhor evidencia que, se o lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para levar o seu dízimo, for tão longe que não os possa levar, ele instrui, que o seu dízimo deveria ser vendido, e o dinheiro atado na tua mão, não é na mão de nenhuma outra pessoa, ir ao lugar que escolheu o Senhor, e comprar o que a tua alma desejar, para ali fazer habitar o nome do Senhor Deus. Portanto, amados, se o dízimo fosse dinheiro, o Senhor não iria mandar vender o que já era espécie. O dízimo na lei de Moisés nunca foi oferecido da forma como está sendo feito, porque o dízimo foi destina para suprir as necessidades dos levitas, mas hoje não há mais entre nós a personagem representativa do levita. Então alguém irá apontar para Malaquias 13:10 para justificar que fora ordenado ao dízimo ser levado para a casa do tesouro. Isso não muda nada, a finalidade do dízimo continua sendo a mesma, ou seja, prover o sustento aos levitas e amparar o órfão e a viúva. Se meditarmos nos livros de 2 Crônicas 31, 5 a 12 e Neemias 12, 44 a 47, vamos entender melhor o porquê Malaquias mandou levar o dízimo à casa do tesouro. A palavra diz: para que haja mantimento na minha casa. E o que é mantimento? Mantimento: aquilo que mantém, provisão, sustento, comida, dispêndio, gênero alimentício, etc. Ainda em 2 Crônicas 31, 13 a 19, a lei menciona que o quinhão dos dízimos era partilhado às comunidades dos levitas, que trabalhavam nas tendas das congregações, segundo o ministério que cada um recebera do Senhor. Hoje o dízimo está sendo direcionado para o líder da igreja ou a cúpula de uma organização religiosa, onde ninguém mais sabe a que fim se destina esse montante. Enfim, o dízimo não foi criado para assalariar o dirigente da igreja ou para prover as despesas pessoais desses, nem tampouco destinado a realizar obras missionárias ou mesmo construir templos. No Antigo Testamento, o rigor da ordenança do dízimo era a garantia do mantimento em abundância. Pagava-se o dízimo para ser recompensado materialmente, mas Jesus Cristo em sacrifício vivo, pagou o mais alto preço pela nossa libertação, com o seu próprio sangue, para que recebamos a paz, a graça e a oferta da vida eterna. No Evangelho de Cristo, ele nos ensina que não precisamos mais pagar o dízimo para garantir as necessidades cotidianas de coisas materiais, alimento, vestimenta, etc. Jesus priorizou a buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6:25, 33.
E para recebermos as bênçãos e a graça do Senhor ninguém precisa pagar mais nada. Mateus 10, 7, 10, porque é Ele quem nos dá a vida, a respiração, e todas as coisas. Atos 17 e 25. Os dízimos antes da lei. Os dízimos antes da lei. O dízimo de Abraão. Gênesis 14 e 18, 20. Abraão deu o dízimo dos despojos da guerra ao rei Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e foi por ele abençoado. O dízimo de Jacó. Gênesis 28, 20, 22. Jacó fez um voto ao Senhor, prometendo-lhe dar o dízimo de tudo quanto ganhasse se sua jornada fosse por ele protegido e abençoado. Em ambos os acontecimentos, não há registro na palavra do Senhor que tenha havido ordenanças ou determinação para que se dessem o dízimo. Especificamente nesses casos, os dízimos foram oferecidos de forma voluntária, espontânea, ou por voto, em retribuição e agradecimento, honra e glória ao Senhor Deus, pelas bênçãos recebidas e pelas vitorias conquistadas. Assim sendo, hoje não se pode tomar como exemplo os dízimos de Abraão e Jacó, como fundamento para implantá-los como regra geral de doutrina na igreja, com o propósito de receber bênçãos e salvação, em nome de uma lei que fora por Cristo abolida. O dízimo pela lei. Números 18 e 21, 24, 26. O pagamento do dízimo foi ordenado pela lei do Antigo Testamento, e tinha caráter de caridade, pois a sua principal finalidade era suprir as necessidades dos levitas, que não tinham parte nem herança na terra prometida, e também dos estrangeiros, órfãos e viúvas. Deuteronômio 14 e 29. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Está na palavra, o dízimo foi criado por Deus, com a finalidade exclusiva de caridade aos necessitados. Hoje é empregado para outros fins, diverso daquele que o Senhor ordenou. Mas, ainda que os dirigentes das igrejas revertessem todo o tributo dos dízimos e ofertas em obras sociais, ainda não estavam em conformidade com a palavra do Senhor, pois além do dízimo ter sido abolido, Hebreus 7, 5, 12, a caridade ou amor ao próximo, é algo muito profundo, individual e intransferível, é uma obra entre você e o Senhor teu Deus. Mateus 6, 1, 4. Outro detalhe interessante que precisamos conhecer, quando o dízimo foi instituído pela lei, Números 18 e 20 a 24, com a finalidade de manter os filhos de Levi que administravam um ministério nas tendas das congregações, os quais não receberam parte nem herança na terra prometida. Números 18 e 24b, o Senhor declarou que os filhos de Levi não teriam nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, como também fora ordenado às demais tribos de Israel, que dizimassem aos levitas, o necessário para a manutenção cotidiana, porque não possuíam nenhuma herdade. Hoje, a situação está ao revés da palavra. Os trabalhadores, a maioria deles assalariados, ofertam o dízimo para os que vivem sem trabalhar, e em abundância de bens. O dízimo no Evangelho de Cristo. No Evangelho de Marcos 16, 15, 16, disse Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. Observem que o Senhor Jesus mandou pregar o Evangelho, para que crendo, recebamos a salvação. E Coríntios 15, 1, 2. Foi para isso que ele deu a sua vida. E onde está a ordenança para o dízimo, senão no Antigo Testamento? Por que então o homem persiste em pregar e manter as ordenanças da lei, as quais foram por Cristo abolidas? Pregar a velha aliança é mutilar o Evangelho de Cristo, e sobrecarregar as ovelhas do pesado fardo que Cristo levou sobre si. No Evangelho de Cristo ele nos ensina a fazer caridade, nos ensina a orar, a jejuar, Mateus 6, 1, 18, e uma infinidade de outros ensinamentos. Porém nas duas únicas vezes que ele referiu-se aos dízimos, foi com censura. Vejamos. Mateus 23 e 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Alguém poderá considerar que Jesus ordenou que se dizimássemos, porque ele disse: deveis fazer estas coisas.
Vamos buscar o entendimento espiritual na palavra do Mestre. Jesus era um judeu, nascido sob a lei, Gálatas 4:4. Portanto, viveu Jesus na lei, reconheceu-a, e disse dessa forma, pela responsabilidade de cumprir a lei. Vejamos. Mateus 5:17-18. Disse Jesus: Não cuideis que vim a abolir a lei e os profetas, mas vim para cumpri-la. E nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E verdadeiramente o Senhor cumpriu a lei, visto que foi circuncidado aos 8 dias, foi apresentado na sinagoga, Lucas 2:21-24, assumiu o seu sacerdócio aos 30 anos, Lucas 13:23, Números 4:43-47, curou o leproso e depois o mandou apresentar ao sacerdote a oferta que Moisés ordenou, Mateus 8:4, Levíticos 14:1, e cumpriu outras formalidades cerimoniais da lei. Porém, quando Cristo rendeu seu espírito a Deus, Mateus 27:50-51, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Então passamos a viver pela graça do Senhor Jesus, encerrando-se ali toda a ordenança da lei de Moisés, sendo abolido o Antigo e introduzido o Novo Testamento, o Evangelho da graça e salvação. O que precisamos entender de vez por todas que Cristo não veio a ensinar os judeus a aperfeiçoar a velha aliança. Ele disse: Um novo mandamento vos dou, João 13:34, e se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, Gálatas 2:21. Em Mateus 5:20 disse Jesus: Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Observem que o Senhor Jesus Cristo mandou justamente os escribas e fariseus, os quais o Senhor sempre os tratava por hipócritas, falsos, que cumprissem a lei de Moisés, lei que ordena o pagamento do dízimo. Nós, porém, para herdarmos o reino dos céus, não podemos de forma alguma voltar no ritual da lei mosaica como faziam os escribas e fariseus, com hipocrisia, mas precisamos exceder essa lei, a qual foi por Cristo abolida. A graça do Senhor Jesus excede a lei de Moisés e todo o entendimento humano. A segunda vez que o Senhor Jesus referiu-se ao dízimo, foi na parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18:9-14, e outra vez censurou os dizimistas. Tomou como exemplo um homem religioso, que jejuava 2 vezes por semana e dizia ser dizimista fiel, porém, exaltava a si mesmo e humilhava um pecador que suplicava a misericórdia do Senhor. Hoje não é diferente, muitos ainda exaltam-se dizendo: Eu sou dizimista fiel, mas nesta narrativa alegórica, o Senhor Jesus Cristo exemplificou que no Evangelho não há galardão para os dizimistas fiéis. Ao contrário, Jesus sempre os censurou. A abolição dos dízimos. Hebreus 7:5. E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Observe, a palavra afirma que Moisés deu uma lei ao seu povo, a qual é direcionada aos filhos de Levi, especificamente aos que receberam sacerdócio para trabalhar nas tendas das congregações, os quais têm ordem segundo a lei de receber os dízimos dos seus irmãos. Agora note o relato do versículo 11, Hebreus 7:11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade se havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, referindo-se a Jesus Cristo, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Menção a Moisés, o qual introduziu a lei ao povo. Hebreus 7:12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Meditando no texto acima, especificamente nestes versículos, onde a palavra do Senhor assegura que os sacerdotes levíticos recebiam os dízimos segundo a lei, Hebreus 7:5, porque através deles, sacerdotes levíticos, o povo recebeu a lei, Hebreus 7:11, e mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei, Hebreus 7:12, porque se a perfeição fosse pelo sacerdócio levíticos, pelo qual o povo recebeu a lei, qual a necessidade do Senhor em enviar outro sacerdote? A palavra não deixa sombra de dúvida que não só o dízimo, mas toda a lei de Moisés foi por Cristo abolida. Mudou o sacerdócio, necessariamente, mudou também a lei.
Se hoje, usarmos essa lei que fora direcionada especificamente aos filhos de Levi, aos que receberam o sacerdócio do Senhor Deus e aplicada ao povo, ela torna-se ilegítima, porque os pastores de hoje não são sacerdotes levitas, e Jesus afirmou que a lei e os profetas duraram até João, Lucas 16:16, e mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança na lei, Hebreus 7:12. Portanto, apenas esses 3 versículos, 5, 11, 12, do capítulo 7 da carta aos Hebreus, é o suficiente para entendermos a abolição de toda a lei, e não falarmos mais em obras mortas como dízimo na era da graça do Senhor Jesus. Aqui tomam dízimo os homens que morrem. A nossa maior preocupação em relação aos pregadores que tomam o dízimo dos fiéis, vem incidir sobre o versículo 8 do capítulo 7 da carta aos Hebreus. Observem o porquê. Hebreus 7, 8. Aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Toda cautela no que diz a palavra. Aqui tomam dízimo os homens que morrem. Ali aquele que se testifica que vive. Alusão ao rei Melquisedeque. No Evangelho de Mateus 22:32, disse Jesus que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. O Senhor Jesus Cristo disse que Deus é Deus dos vivos e não é Deus dos mortos, e a palavra diz que aqui tomam dízimo homens que morrem, no que está legitimado no Evangelho de João 11:26, onde disse Jesus: todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Essa afirmativa do Senhor é mais uma evidência que nos faz entender que os que tomam o dízimo não creem em Jesus, porque a palavra está dizendo que morrem os que assim procedem, tomando o dízimo do povo, voltam a viver as ordenanças da lei de Moisés que fora por Cristo abolida. Diante da palavra de Deus, até onde recebemos entendimento, dar e receber dízimo é obra morta, ou seja, obra da justiça da lei do Velho Testamento. Crer e viver por essa prática é estar sem a graça de Deus, pois assim explica a Bíblia. Estar sem a graça de Deus é estar morto. Certamente o que, sem Cristo e cumprindo e se justificando pela lei, qualquer homem ainda não tem a vida eterna, tanto o que dá e também o que recebe o dízimo. Pois a palavra afirma que nenhuma alma será justificada diante dele pelas obras da lei, Romanos 3, 20, 28, Gálatas 2:16. Considerações finais. No Evangelho de Cristo, não há ordenança para se tomar o dízimo ou para se cumprir qualquer outro rito da lei. Jesus nos deu um novo mandamento, mandou pregar o seu Evangelho, ordenou amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, isto é, com caridade, e não estipulou o percentual ou limite. Em Mateus 10:42 o Senhor mandou dar pelo menos um copo de água fria. Para um mancebo rico, ele mandou vender tudo e dar aos pobres, Mateus 19:21. E quando Zaqueu lhe disse que daria até a metade de seus bens aos pobres, ele não confirmou a necessidade desse procedimento. Lucas 19:8, 9, disse apenas: Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa. Muitos saem em defesa do dízimo afirmando: mas o dízimo é bíblico, número 18:21-26. Certamente, como também é bíblico, a circuncisão, Gênesis 17:23-27, o sacrifício de animais em holocausto, Levíticos capítulos do 1 até 6, 8-13, a santificação do sábado, Levíticos 23, 3, o apedrejar adúlteros, Levíticos 20:10 e Deuteronômio 22:22, etc. é bíblico, mas pela ordenança da lei que Moisés introduziu ao povo. Então por que hoje não cumprem a lei na sua totalidade, ao invés de optarem exclusivamente pelo dízimo? Querem o dízimo porque é a garantia de renda líquida e certa todos os meses nos cofres das igrejas. O que também é bíblico, e o homem ainda não se conscientizou, é uma grande divisão existente na palavra, separando a velha aliança do novo mandamento do Senhor Jesus, o qual testifica a doutrina para a salvação, e Coríntios 15, 1, 2. Porém hoje, qualquer esforço para voltar à lei de Moisés que Cristo desfez na cruz, é anular o sacrifício do Cordeiro de Deus, e reconstruir o muro por ele derrubado. Efésios 2:13-15. Apocalipse 5, 9. Porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, e línguas, e povos, e nações. Portanto, irmãos, o preço pela nossa salvação, o Senhor Jesus Cristo já pagou o mais alto preço, com o seu sangue inocente na cruz.
O Senhor ainda alerta: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos de homens. E Coríntios 7:23. O dízimo hoje é remanescente por razões óbvias. Primeiramente, pela contribuição dos que arcam com essa pesada carga tributária. Outra presunção vem por parte dos que são beneficiados pelos dízimos. Esses incorrem no erro pela ausência de entendimento espiritual da palavra de Deus, não diferenciando a lei de Moisés feita de ordenanças simbólicas e rituais, com a graça e a verdade do Senhor Jesus Cristo, ou mesmo consciente da abolição dessa prática, assumem o risco dolosamente na desobediência à palavra do Senhor. Porém, seja por uma ou por outra razão, o homem querendo ou não, aceitando ou não, o dízimo, como toda a lei cerimonial do Antigo Testamento, foi por Cristo abolida, pelo seu sangue na cruz do Calvário. Lucas 16:16, Romanos 10:4, Efésios 2:15, e em Coríntios 13:14, Hebreus 7:12, 18, 19. Gálatas 5:14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Louva-e ao Senhor. Fiquem todos na santa paz.